A paz do Senhor, crianças, que o Senhor Jesus possa alcançar a vida de cada um de vocês com muita alegria, muita saúde, muita paz. Nós estamos hoje na mais uma gravação, concluindo a revista, que falou a respeito sobre os profetas de Deus, Essa revista foi muito abençoada para nossas vidas e hoje nós vamos falar sobre o último profeta, Só para a gente dar uma relembradinha, quais foram os profetas durante toda essa revista que mais chamou a sua atenção? Nós temos aqui um profeta, que foi a nossa primeira lição, um profeta por nome de Elias. Elias, ele teve uma missão de levar ao povo de Israel de volta aos caminhos de Deus, E o fato que ficou marcado na história de Elias foi quando ele orou e o fogo do céu desceu. Nós tivemos também o profeta Eliseu, O profeta Eliseu, a sua missão era mostrar ao povo o amor de Deus para com as nossas vidas, E o fato que ficou marcado na história do profeta Eliseu foi quando ele preservou a vida dos soldados que foram para matá-lo e o Senhor fez com que eles ficassem cegos e mesmo assim ele usou de amor e de misericórdia e não deixou que nenhum desses soldados morressem. Esse profeta aqui, ele está no ventre de um grande peixe. Vocês lembram qual é o nome dele? O profeta Jonas. A missão do profeta Jonas era falar ao povo da cidade de Nínive que Deus tinha um plano de salvação para a vida deles. E o fato que ficou mais marcado na vida do profeta Jonas foi esse fato dele ficar dentro do estômago de um grande peixe, Nós temos aqui também o profeta por nome de Isaías, Isaías, ele foi conhecido como príncipe dos profetas. Por que príncipe? Porque Isaías tinha acesso livre ao palácio, à realeza, E o Senhor Jesus e o Senhor Jesus era anunciado pela vida do profeta Isaías, que Isaías profetizava que Jesus viria ao mundo, ia morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados, Nós temos aqui também esse profeta por nome de Jeremias. Jeremias recebeu o seu chamado de profeta ainda muito jovem. Isso quer dizer, crianças, que não tem idade para a gente servir ao Senhor, E o que ficou marcado na vida do profeta Jeremias foi que ele ficou conhecido como profeta chorão, Que ele sempre tinha muitos sentimentos em seu pedido a Deus, Nós olhando para essa imagem aqui, já sabemos quem é esse profeta, O profeta Daniel. O profeta Daniel, a sua missão era mostrar a fidelidade que nós devemos ter ao Senhor, E o profeta Daniel teve várias passagens muito bonitas, mas ele ficou muito conhecido por nós quando Deus salvou a vida dele, quando o rei o lançou na cova de leões, Essa imagem está mostrando ele até aqui, sorridente no meio dos leões, e os leões não fizeram nada com ele. E hoje nós vamos falar sobre este profeta aqui, por nome de João. Só que João, ele ficou muito conhecido como João Batista, porque ele falava a respeito do batismo nas águas, A importância de João Batista, essa lição é muito bonita, crianças, que diferencia de todos os profetas, que João Batista, ele conheceu Jesus face a face. Ele falava que Jesus iria vir, que viria o Messias para salvar as pessoas. Ele pronunciava para todo mundo: arrependa dos seus pecados, faça um pacto com Deus, que no caso é o batismo nas águas, e o Senhor vai nos salvar. E João falava constantemente disso. E
ele teve o grande prazer de conhecer Jesus pessoalmente. E naquele momento, crianças, a coisa mais linda da vida de João Batista é que além dele conhecer, né, a pessoa que ele estava anunciando, de quem ele estava pregando, ele teve o privilégio de batizar o próprio Jesus nas águas. Jesus não tinha pecado, não tinha falha, mas Jesus nos deixou uma grande lição, que independente de quem seja, se somos bonzinhos, se somos comportados, se somos limpinho, bonitinho, independente de qualquer coisa, é necessário obedecer os mandamentos de Deus para que assim possamos ser abençoados em tudo aquilo que a gente fizer. Então, crianças, que vocês possam buscar mais e mais conhecer a cada profeta e saber que você também tem uma grande missão, seja ela qual for, que o nome do Senhor possa ser glorificado através da sua vida e que você possa continuar conosco nas próximas lições, que com certeza vai vir um estudo maravilhoso para nossas vidas. Fiquem com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Olá, crianças, a paz do Senhor. Chegamos a mais um final de trimestre com a nossa lição 13, intitulada Vocês pescaram alguma coisa? Eu espero que vocês estejam aí com as suas Bíblias e que vocês tiveram a oportunidade de estarem com a gente, aprendendo mais e mais da nossa lição. A nossa revista da editora Betel, Saber Mais, e aí nós vamos saber entender o que Jesus queria com essa pergunta. Se os discípulos haviam pescado alguma coisa. Então vamos para a nossa lição? Os discípulos de Jesus passaram a noite toda pescando. Vocês sabiam que o pescador, eles ficam por muitos e muito tempo para ver se consegue pescar. E essa profissão já é uma das mais antigas. Tem pessoas que pescam por lazer, mas eles pescavam porque tinham a necessidade de estarem pescando para o seu sustento. E aí eles pescaram ali, ficaram ali a noite toda. Pedro, Tiago, João, Natanael e mais alguns discípulos ficaram ali e não desistiram. Passado um tempo, passado a noite toda, sem pegar nada. E daí eles estavam, penso eu, deveria estar desanimado por não ter pego nada. Quando eles estavam já tinham descido do barco, já estavam guardando as suas coisas, e Jesus aparece ali na praia. Só que eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus faz essa pergunta que a gente leu aqui: vocês pescaram alguma coisa? E um dos discípulos disse que não. Mas Jesus deu a ordem a ele assim: vai lá no lado direito do mar, do barco, e joguem a rede. Imediatamente eles fizeram isso. Jogaram a rede lá do outro lado. E para surpresa deles, eles pescaram 153 peixinhos. Peixões. E aí, que alegria que eles devem ter sentido
de perceberem a quantidade de peixe que até então não tinham pescado nada. E aí Jesus estava lá na praia, já fazendo um pão com um peixe, assando ali. E quando João viu que era Jesus, falou com seus discípulos, falou com seus amigos, e aí eles foram até Jesus e ali participaram de uma janta com Jesus. Jesus queria conversar com eles. Jesus queria explicar para eles que não queria apenas que eles fossem apenas pescadores de peixe, que é o que eles estavam acostumados a fazer aquilo no seu dia a dia, mas Jesus tinha um propósito muito maior com aquilo. E sabe o que a gente aprende com essa lição? Que Jesus estava falando para eles que queria que eles fossem pescadores de homens. Vocês sabiam que o mar representa o mundo e os peixes representam as pessoas, a multidão? E Jesus queria fazer com que eles percebessem isso, o quão importante era essa missão. Eles estavam acostumados a estarem com Jesus, eles estavam acostumados a ver Jesus pregar para aquelas pessoas, trazer elas, da onde elas estavam, do lado do mundo, e trazer elas para a luz. E Jesus queria fazer isso com os discípulos. E vocês sabiam que Jesus também quer isso de nós. Nós aprendemos que Jesus quer que a gente faça pelas pessoas como ele fez, pregar o evangelho a toda criatura. No nosso texto do dia fala assim: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Que vocês possam pregar o Evangelho para sua família, para seus amigos, que isso é uma ordenança do nosso Senhor Jesus. É difícil? Não. Às vezes vocês podem ser que encontrem algumas dificuldades, algumas pessoas falando que não querem ouvir sobre Jesus, mas você possa fazer a sua parte, que é pregar o Evangelho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que o amor de Jesus alcance aquelas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Quero aqui desde já expressar minha alegria em poder estar com os irmãos mais uma vez aqui na nossa EBD online, vamos dizer assim. Agora, desta feita, com a nossa última lição, a lição de número 13, que tem por título Perseguido, mas não derrotado. Você que tem nos acompanhado aí, você deve estar alinhado, né? Deve estar pegando todas as lições. E agora nós vamos dar o encerramento, vamos dar início na última lição nossa que tem esse título. O texto áureo diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Salmo 56, verso 4. A verdade aplicada diz assim: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Os objetivos da nossa lição: mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo e explicar que as crises são passageiras. Os nossos textos de referência se encontram na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 24. Diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio,
uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então esse é o nosso texto de referência. A nossa introdução diz assim: nesta lição, veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão da sua caminhada cristã. Com base nessa introdução aqui, eu quero orientar ou até mesmo compartilhar com os irmãos algo importante para nós nos mantermos firmes na presença do Senhor. É a oração. Orar a Deus para que nos dê força para continuarmos permanecendo nele, para que os frutos possam ser notórios, para que os frutos possam ser produzidos. Somente permanecendo no Senhor é possível a gente produzir frutos. Na introdução, eu já quero pular para o tópico 1, o item 2, que, na meu ver, talvez seja o ponto mais importante dessa lição, que diz assim: sua missão era maior do que a sua dor. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. Jesus disse por diversas vezes que a nossa caminhada neste mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. O apóstolo Paulo sofreu bastante, no entanto, não desistiu da sua missão. Eu não quero com essa lição vir aqui massagear o seu ego, mas pelo contrário, quero te dar um gás. Eu quero te dizer que você deve continuar fazendo a sua missão, aquilo que você foi chamado para fazer. Como Jesus disse para os seus discípulos um dia: vós sois o sal da terra. Jesus incumbiu a missão de ser sal a mim e a você. Jesus incumbiu à igreja a missão de ser sal. Você não pode desistir em meio às perseguições, às tribulações, aquilo que lhe sobrevia. Você não pode desistir, você deve continuar. De forma alguma eu quero aqui, através dessa lição, massagear o seu ego, dizendo que os outros estão errados e que você está todo certinho. Não, pelo contrário, eu quero te dizer que você deve continuar comprometido com a verdade e ciente da responsabilidade que lhe foi dada. Eu quero, como paralelo nessa lição aqui, até mesmo com a vida de Paulo, fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo de número 9, que diz assim, a partir do verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Preste atenção, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu tenho por certo que o que fez com que Paulo se mantesse firme, constante e abundante na obra do Senhor foi a ciência da responsabilidade que foi embutida sobre ele. Paulo tinha a consciência de que a responsabilidade que lhe foi dada era grande. A responsabilidade para com os gentios era muito grande. Então, eu não sei a hora do dia que você está ouvindo ou assistindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que não é hora de parar. É hora de ter ciência da responsabilidade que nos foi dada e comprometimento com a verdade. Não é hora de fraquejar, não é hora de desistir. A nossa oração hoje deve ser pedindo forças, ou que Deus renove as suas forças em nós para continuarmos na nossa caminhada. O mundo está em crise.
todos estão em crise, mas nós, os mensageiros, o sal da terra, a luz desse mundo, não podemos vacilar. Eu costumo dizer que a desgraça ou a culpa da desgraça de muitos é a irresponsabilidade de alguns. Eu e você, cristãos verdadeiros que somos, não podemos nos tornar mais um irresponsável, mais um que não tem um comprometimento e um compromisso com a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, no nome de Jesus. Amém.